O sol se punha em águas serenas. Pequena cidade do interior mineiro. Enquanto Aline arrumava as prateleiras da loja de departamentos onde trabalhava há pouco mais de 4 meses. Aos 17 anos, ela carregava nos olhos castanho esverdeados o mesmo brilho que sua mãe tinha nas poucas fotografias que guardava com carinho. Órfã desde os 9 anos, Aline crescera sob os cuidados da avó, Dona Teresa. Mulher de mãos firmes e coração generoso que abandonara a vida no campo para dar melhores oportunidades à neta. Aline, você pode conferir o estoque de trás antes de fechar? Pediu Eduardo, o gerente da loja. Homem de 49 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso que, por alguma razão inexplicável, sempre acelerava o coração da jovem. Ela assentiu, seguindo para o depósito. Enquanto organizava as caixas, seus pensamentos vagaram para as histórias que sua mãe contava sobre seu pai biológico. Ele tem os mesmos olhos que você, filha, e um sinal peculiar nas costas, formato de meia-lua, dizia ela. Eram migalhas de informação sobre um homem que Aline jamais conhecera, fruto de um breve encontro regado a álcool durante uma festa de carnaval. Precisa de ajuda? A voz de Eduardo a trouxe de volta à realidade. Ele estava ali, parado na porta do depósito, observando-a com aquela atenção que a fazia sentir-se especial. Estou quase terminando, respondeu, tentando disfarçar o rubor que tomava conta de suas bochechas sempre que ele se aproximava. Eduardo se aproximou, ajudando-a com as últimas caixas. As mãos se tocaram por um breve instante e Aline sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Havia algo naquele homem que a atraía de maneira irresistível, algo familiar e ao mesmo tempo novo. Nas semanas seguintes, os encontros acidentais se multiplicaram. Cafés após o expediente, caronas para casa, conversas que se estendiam muito além do horário comercial. Eduardo era diferente dos rapazes de sua idade, respeitoso, maduro, atencioso. A diferença de idade parecia insignificante diante da profunda conexão que crescia entre eles. Dona Teresa, preciso falar com a senhora, disse Eduardo numa tarde de domingo, aparecendo na porta da modesta casa onde Aline vivia com a avó. A matriarca o recebeu com desconfiança inicial, olhos estreitos, avaliando as intenções daquele homem que poderia facilmente ser pai de sua neta. Mas a sinceridade nas palavras dele, a forma como falava de Aline, o respeito com que se dirigia à família, tudo isso foi derrubando as barreiras. Se minha neta escolheu você, quem sou eu para me opor? Disse finalmente Dona Teresa, após uma longa conversa. Mas se a fizer sofrer, meu filho, nem Deus te protege da minha fúria. O relacionamento floresceu rapidamente, como se ambos estivessem esperando a vida inteira para se encontrarem. Em 3 meses, já dividiam o mesmo teto, numa casa de janelas azuis próxima ao centro da cidade. A notícia da gravidez veio logo depois, trazendo consigo a oficialização da união. Será que ele terá seus olhos? Perguntava Eduardo, acariciando a barriga de Aline já no 5º mês de gestação. Tomara que sim, ela respondia, sem saber o quanto aquele desejo inocente guardava uma perturbadora ironia que o destino ainda revelaria. O nascimento de Lucas trouxe alegria e desafios que o casal não havia previsto. O menino veio ao mundo com comprometimentos neurológicos que exigiriam atenção especial e tratamentos contínuos. Apesar do susto inicial, Aline e Eduardo uniram forças, transformando o que poderia ser uma tragédia em uma jornada de amor e superação. É nosso anjo, apenas um pouco diferente dos outros, dizia Eduardo enquanto embalava o pequeno Lucas durante as madrugadas insones. Aline observava aquela cena com o coração transbordando. Como poderia não amar ainda mais aquele homem que demonstrava tanta ternura e dedicação? A vida seguia, com suas dificuldades e pequenas vitórias. 4 anos depois, nasceu Miguel, o 2º filho, que, para surpresa do casal, também apresentou necessidades especiais, embora de natureza diferente das do irmão. Talvez seja genético, comentou o médico durante uma consulta, sugerindo que o casal fizesse exames mais detalhados. Mas a rotina intensa com 2 crianças especiais acabou adiando aquela investigação. Aline e Eduardo estavam ocupados demais vivendo, criando pequenas ilhas de felicidade em meio a um oceano de desafios diários.
O amor entre eles, longe de diminuir com as provações, parecia fortalecer-se a cada novo obstáculo superado. Foi numa tarde comum, enquanto faziam compras no supermercado local, que um comentário aparentemente inocente plantou a primeira semente de dúvida no coração de Aline. "Sua filha é a sua cara, senhor", comentou a caixa, sorrindo para Eduardo. Não era a primeira vez que isso acontecia. Muitas pessoas confundiam Aline com filha de Eduardo, o que era compreensível dada a diferença de idade. Mas havia algo mais inquietante. A semelhança física entre eles era de fato notável. Os mesmos olhos, o formato do nariz, o sorriso. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia, Aline folheou o antigo álbum de fotografias que guardava da mãe. Deteve-se numa imagem específica, onde a mãe descrevia o homem que seria seu pai. Olhos castanho esverdeados, um sorriso irresistível e um sinal nas costas no formato de meia-lua. O coração de Aline acelerou. Eduardo tinha um sinal exatamente assim. Ela havia notado desde a primeira vez que dormiram juntos, mas nunca fizera a conexão. Sua mãe também mencionara que conhecera o pai de Aline numa festa em Ouro Preto, durante o Carnaval de 1989. Eduardo uma vez comentara que vivera em Ouro Preto naquela época. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Durante dias, Aline lutou contra o pensamento terrível que se formava em sua mente. Seria possível? Não. Era absurdo demais. O universo não poderia ser tão cruel a ponto de unir pai e filha no mais profundo amor romântico sem que soubessem. Mas as peças se encaixavam de maneira perturbadora. As deficiências dos meninos, a semelhança física, a idade compatível, as coincidências geográficas, tudo apontava para uma verdade demasiado dolorosa para ser aceita. "Eduardo, preciso te fazer uma pergunta", disse Aline numa noite, depois que as crianças adormeceram. Sua voz tremia, carregada pelo peso da dúvida que consumia sua alma. "Você esteve em Ouro Preto no Carnaval de 1989? "Estive sim." "Por quê?" respondeu ele, intrigado pela pergunta aparentemente aleatória. "Você conheceu uma mulher chamada Clarice naquela época." O rosto de Eduardo empalideceu ao ouvir o nome da mãe de Aline. E naquele momento, sem que mais nenhuma palavra precisasse ser dita, ambos sentiram o chão desaparecer sob seus pés. "Não pode ser verdade", murmurou Eduardo, passando as mãos pelos cabelos grisalhos com evidente desespero. "É uma coincidência terrível, só pode ser." Aline permaneceu em silêncio, cada batida do coração ecoando como um tambor de guerra em seus ouvidos. A possibilidade era tão absurda e ao mesmo tempo tão plausível que a náusea a invadiu. "Precisamos ter certeza", ela finalmente conseguiu dizer, a voz quase inaudível. "Um teste de DNA." Eduardo concordou mecanicamente. Os dias que se seguiram foram um purgatório de silêncios pesados e olhares desviados. Os pequenos Lucas e Miguel, alheios ao turbilhão que devastava a vida de seus pais, continuavam exigindo cuidados e atenção. O casal cumpria suas obrigações como autômatos, fingindo normalidade enquanto aguardavam a confirmação do impensável. O resultado chegou numa terça-feira chuvosa. Aline estava sozinha quando abriu o envelope. As lágrimas vieram antes mesmo que pudesse compreender completamente as palavras técnicas do laudo. Quando Eduardo chegou do trabalho, encontrou-a sentada no sofá, o papel amassado entre os dedos trêmulos, o olhar perdido na parede vazia. "É verdade, não é?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela apenas assentiu, incapaz de verbalizar aquela monstruosidade. Eduardo era seu pai biológico. O homem que amava, que desposara, com quem tivera filhos, era o mesmo que a concebera numa noite de carnaval há quase 2 décadas. O mundo desabou sobre eles como uma avalanche. O que fazer agora? Como continuar vivendo com aquela verdade? Como olhar um para o outro sabendo o que sabiam? "Vou embora", disse Eduardo, juntando algumas roupas numa mala. "Para onde?" perguntou Aline, sentindo um desespero irracional. Apesar de tudo, a ideia de perdê-lo era insuportável. "Não sei. Longe. Isso é errado, Aline. O que fizemos, o que estamos fazendo. Não sabíamos", ela argumentou, as palavras saindo entrecortadas pelos soluços. "Não tivemos culpa."
A notícia logo chegou aos ouvidos de Dona Teresa. A senhora, que já vira tanto da vida, apareceu na porta da casa do casal no dia seguinte, determinada a impedir que a tragédia se agravasse. "O que está feito, disse ela, com a sabedoria dos anos pesando em cada palavra. Vocês não podem desfazer o passado. Os meninos precisam de ambos. Ninguém escolheu isso." Eduardo, que havia retornado após uma noite num hotel barato, ouvia com os olhos baixos a vergonha e a culpa corroendo-o por dentro. "A senhora está sugerindo que continuemos juntos, mesmo sabendo... Mesmo depois de descobrir..." Ele não conseguiu completar a frase. "Estou sugerindo que não destruam o que construíram por causa de algo que não podiam controlar", respondeu Dona Teresa. "Aqueles meninos precisam de pai e mãe, e vocês se amam, não podem negar." A proposta da avó era pragmática, quase escandalosa em sua simplicidade. Continuar como estavam, guardar o segredo, proteger as crianças. Afinal, argumentava ela, o dano já estava feito. As crianças já existiam, já eram fruto daquela união proibida. Eduardo, surpreendentemente, começou a considerar a ideia. Se já haviam pecado sem saber, que diferença faria continuar agora? O amor que sentia por Aline não havia mudado. Ela era sua esposa, não sua filha, ao menos não em seu coração. "Poderíamos tentar", ele disse finalmente, "pelo bem dos meninos." Aline concordou, embora algo dentro dela soubesse que jamais seria tão simples. A semente do conhecimento, uma vez plantada, não poderia ser simplesmente ignorada. Durante 2 meses, eles tentaram. Deus sabe como tentaram. Aline e Eduardo seguiam a rotina estabelecida. Cuidavam das crianças, dividiam as tarefas domésticas, conversavam sobre trivialidades. Mas algo fundamental havia se quebrado. O toque, antes natural e desejado, agora vinha carregado de culpa e hesitação. Os beijos tornaram-se raros, depois inexistentes. Dormiam em quartos separados, alegando que um deles precisava ficar com Lucas, que tinha pesadelos frequentes. Para o mundo exterior, nada havia mudado. Ninguém na pequena Águas Serenas suspeitava da tempestade que devastava aquela família aparentemente perfeita. Apenas Dona Teresa compreendia a profundidade da ferida, observando com olhos tristes como sua neta definhava dia após dia. "Não está funcionando, está?" perguntou a senhora Aline, enquanto ambas preparavam o almoço num domingo. "Não", respondeu Aline simplesmente. "Não consigo olhar para ele sem pensar, sem lembrar. Você ainda o ama?" A pergunta pairou no ar como uma sentença. Aline fechou os olhos, deixando escapar um suspiro doloroso. "Esse é o problema, vó. Eu ainda amo, mas não é mais o mesmo amor." A decisão veio numa noite de tempestade, quando o céu de Águas Serenas parecia desabar sobre a pequena cidade. Aline encontrou Eduardo na varanda, observando a chuva com olhos perdidos. "Preciso ir embora", ela disse, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Não podemos continuar assim. Estamos nos destruindo, destruindo o que sentíamos um pelo outro." Eduardo apenas assentiu, como se já esperasse por aquele momento. Não havia argumentos contra uma verdade tão evidente. "As crianças?" Foi tudo o que conseguiu perguntar. "Ficarão comigo, mas você poderá vê-los quando quiser." "Eles te amam, Eduardo. Isso nunca vai mudar." A separação foi civilizada na superfície, devastadora nas profundezas. Aline mudou-se para a casa da avó com os meninos, que não compreendiam por que o pai não morava mais com eles. Lucas, especialmente, sofria com a ausência, regredindo em terapias que já mostravam progresso. Para explicar à comunidade, inventaram uma história sobre incompatibilidades, diferenças irreconciliáveis. As pessoas aceitaram sem questionar muito, embora os olhares curiosos os seguissem por onde passavam. O tempo, que dizem curar todas as feridas, parecia apenas aprofundar a dor de Aline. Ver Eduardo nos finais de semana, quando vinha buscar as crianças, era um exercício de autocontrole. Parte dela ainda o desejava como homem, outra parte o reconhecia como pai. O conflito a consumia silenciosamente. Numa tarde particularmente difícil, após uma crise de Lucas que apenas Eduardo conseguira acalmar, Aline se viu sentada ao lado do ex-marido,
no banco da pracinha local, observando os meninos brincarem com outras crianças. Às vezes me pergunto se fizemos a escolha certa, ela confessou. Os meninos sentem tanto sua falta. E eu sinto a deles. E a sua, admitiu Eduardo, evitando olhá-la diretamente. O que somos agora, Eduardo? Que nome damos a isso que aconteceu conosco? A pergunta não tinha resposta fácil. Eram vítimas de uma coincidência cruel, de um destino com senso de humor perverso. Não havia culpados, apenas consequências a administrar. Somos o que escolhermos ser, Aline, Eduardo finalmente respondeu, encontrando coragem para encará-la. Pai e filha. Ou um homem e uma mulher que, apesar de tudo, ainda se amam. Que ali, sob o crepúsculo de águas serenas, com o riso das crianças como trilha sonora, Aline compreendeu que algumas escolhas não têm respostas definitivas, que o amor, mesmo em suas formas mais controversas, ainda é amor, e que talvez a verdadeira coragem não esteja em seguir convenções, mas em enfrentar a verdade, qualquer que seja ela, e ainda assim escolher o caminho que traz mais luz que sombras. Talvez, murmurou ela, deixando que sua mão encontrasse a dele no espaço entre os dois, possamos encontrar um novo jeito de sermos família. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Aline e Eduardo tenha tocado seu coração e feito você refletir sobre os imponderáveis caminhos do destino e do amor. Se esta narrativa despertou emoções em você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua interação é o que nos motiva a continuar trazendo histórias que provocam, emocionam e fazem pensar. E você, o que faria no lugar de Aline? Compartilhe sua opinião nos comentários. Amanhã voltamos com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até lá!